Nesse terceiro episódio sobre hip hop pelo mundo, a gente chega ao continente mãe e o caso da África destoa do da Europa ou da Ásia em um aspecto bem básico. Hip hop é indiscutivelmente um produto de exportação para a Europa, assim como para a Ásia. Ele carrega consigo influências da cultura norte-americana sobre outros países, e o que torna o hip hop do Nepal único ou de Myanmar único, por exemplo, são fatores que fogem do controle dos artistas. O Nepal é profundamente influenciado pela Índia, então o hip hop de lá vai soar diferente por causa disso. Myanmar tem um fator histórico, eles vivem uma guerra civil há muito tempo, então o hip hop de lá acaba sendo usado como veículo para ideias revolucionárias. Mas em nenhum lugar do mundo até então explorado a gente viu artistas de outro continente reivindicando para si as origens do rap. Isso aconteceu só no Senegal. Essa é Boomerang, do trio Dara J, faixa título do seu álbum de 2003. E aqui eles propõem a história do hip hop como um boomerang. Uma cultura levada por africanos para as Américas na época da escravidão, então retornava em formato moderno e maduro com o som do Dara J. E essa é uma interpretação pan-africanista das trocas culturais através dos séculos, e ela foi formulada antes mesmo do rap e do hip hop existirem. Um marco para essa ideia é o ano de 1977, quando rolou na Nigéria um festival de música e cultura chamado Festac, que é um grande marco de uma África recém-saída de movimentos de independência das metrópoles europeias, e uma ideia central de todo mundo que participou nesse evento foi: nós africanos devemos redescobrir nossa importância para o mundo. Isso envolve negar tudo que os europeus e americanos veiculam por aí sobre nós. Em vez de aceitarmos a visão europeia de que somos culturas que ficaram para trás e vivem num estado de primitivismo, a gente vai mostrar que da África saíram as maiores contribuições para a música, a culinária, a cultura geral e correntes intelectuais. E diferente de como fazem as culturas europeias, a África é grande por se pensar como um bloco cultural onde todo mundo tem seu papel, não como países isolados em seus interesses individuais. E daqui derivou uma série de estudos de etnomusicologia, que é um estudo das formações dos gêneros musicais de cada país, E que elas mostram que sim, pessoas escravizadas que foram levadas de Angola e do Senegal para o Caribe desenvolveram formas musicais que podem ser facilmente ligadas a coisas anteriores que existiam na costa oeste africana. Então a gente pensa a música gospel das comunidades afro-americanas, depois o blues e o jazz, os ritmos caribenhos, sobretudo de Cuba, quando a gente pensa em percussão. Nada disso veio de imigrantes europeus para os Estados Unidos ou de indígenas americanos, é óbvio. Eles são todos derivados de música praticada por africanos, foram sequestrados em navios negreiros que prosperaram e modernizaram, só que na língua do colonizador. E o hip hop em particular é ligado a uma forma de poesia musicada que a gente chama de tassul, e ainda é praticada no Senegal, e que vai contar como uma versão ancestral dos vocais de rap. Eu não vou fingir que eu entendo o ritmo ou o que essas gurias estão dizendo. Pelo que eu sei, esse tassu é uma forma de poesia de disputa, como se fosse uma batalha de rap mesmo, que migrou para as Índias Orientais Britânicas, onde hoje é o Caribe, virou o toasting, que é esse toma lá da cá de ofensas e piadas entre dois caras para fins de brincadeira, e que evoluiu para o Sing Jane na Jamaica moderna e então virou a arte do MC no Bronx nos anos de 1970. E tudo isso é comprovado, esses 500 anos de história, ainda se trata de uma hipótese. E eu acho que é difícil de se provar cientificamente esse monte de coisa, porque ninguém ainda inventou uma máquina do tempo para gravar as práticas musicais antes da invenção do fonógrafo.
mas é possível fazer ligação entre a música praticada na África e o que ela espalhou pelo mundo. E essa hipótese acabou sendo formadora do caráter único do hip hop africano, sobretudo no Senegal, onde a cena é muito forte. Ele não se entende como devedor a tendências dos Estados Unidos da América, porque foram eles, os senegaleses, que inventaram o estilo. E eles misturam ele como eles bem entenderam. Esse é Didier Awadi, que é fundador de um dos primeiros grupos de rap do Senegal e uma das figuras mais evidentes de uma cena francófona da África Ocidental. E hoje esse mano é um produtor grande e a mente por trás do estúdio Sankara na cidade de Dakar, e uma música como essa que está sendo tocada mostra a faceta mais madura da sua sonoridade. O esquema rítmico de um som desse não é do hip hop, mas é de música tradicional senegalesa. E quando esse cara fundou o Positive Black Soul, que é uma banda crucial de 1984, a cena de Dakar ainda estava engatinhando. Como poucos grupos africanos, esses caras tomaram a liderança como representantes dos interesses do pan-africanismo, criando um grupo que faria um som da Senegal urbana com uma imagem positiva. Tanto o Dougie T como o Awadi fundaram uma porção de outros projetos e fizeram participações com rappers franceses, de origens africanas também, como o MC Solar. E a ideia do pan-africanismo é incompleta sem uma consideração pela diáspora, pelos descendentes da África em outros continentes. E essa é uma ideia que não é tão óbvia assim. Porque a gente pensa que boa parte dos pretos e pretas brasileiros são descendentes de povos que habitaram a atual Angola e Gabão, e pergunta: que ligação mais da metade da nossa população tem de fato com esses países? Não é fácil explicar o vínculo que populações diaspóricas, ou seja, que foram migradas, têm com o continente mãe sem que a gente recaia no misticismo e ideias muito abstratas de identidade. Só que o pan-africanismo desde cedo apoiou uma ideia bem concreta da unidade dos povos pretos da terra. Eles estariam unidos pela experiência do racismo e da segregação e devem encontrar sua força futura na unidade do seu estigma, no fato de serem vítimas de segregação. Então o pan-africanismo inverte a ignorância e o preconceito do branco numa vantagem estratégica, numa ocasião para a criação de solidariedade para além das divisões raciais e nacionais também. Então, vira e mexe, você vai achar artistas do Senegal abraçarem uma artista como o Afá, que é nascida e criada na França por causa da ancestralidade dela, porque os antepassados dela vieram do Senegal também. E isso vem unindo artistas e unindo públicos de países que de outra forma mal teriam contato direto. Sobre todas essas ideias eu deixo a dica de um documentário chamado 100% Galsen, um documentário de hip hop feito no Senegal, que é de 2012 e está completo no YouTube. E eu atento para o dado que essas tendências todas que eu estou atribuindo a Senegal vai valer para vários outros países da região. E no Gabão, uma outra ex-colônia francesa, a gente encontra MCs extremamente talentosas e ligadas às cenas da África falante de francês, como Nana. Y'a pas de rappeur à P.O.G. mais la dit en WAC MC. J'ai élevé le niveau, pourtant je suis une femme mais je joue pas dans la cour des filles. Je rappe tout à old school, boom bap. Ma musique c'est pas la zumba. Quand j'accélère je ne tombe pas. Toi t'es carissé, moi je suis Booba. Oh, trop de respect pour ceux qui... Uma outra artista recente é Mareless. O hip hop do Gabão é um caso próximo ao do rap francês.
Ele começou muito cedo por lá, já no começo dos anos 90, e se desenvolveu junto a produtores e tendências vindas da França. Foi o caso do Muvazalene, que conta como um dos grupos clássicos da região. Business, tu mangeras la sueur de tes fesses. La terre appartient à ceux qui la travaillent. Alors le bord de mer appartient à ces racailles. Elles travaillent et qui en lhes convient. À qui cela convient. Os artistas do Gabão são bem organizados, você vai achar bastante material musical, tanto num portal de internet chamado tromatrix.com, quanto digitando no YouTube mesmo, Archives de la Musique Gabonaise, tipo arquivos da música gabonesa. Eu vou deixar aí escrito. Os próprios fãs de hip hop por lá postam o material musical mais clássico do país, e isso vai te poupar um bocado de tempo se você tiver interesse na cultura deles. Todos os artistas tratados até então cantam em francês. Essa é a língua de uma parte grande das ex-colônias do oeste africano, que as une como um só bloco de trocas culturais. Mas essa coisa de usar a língua do colonizador foi muito problematizada em uma outra cena de hip hop, sobretudo a da Tanzânia. Essa foi uma ex-colônia alemã e um palco do primeiro genocídio do século, e o hip hop atual de lá é inequívoco. Ele vai ser cantado na língua local, Swahili, e outras línguas do ramo Bantu por uma questão de afirmação cultural. E o Kawanza Unit é um dos pioneiros daquela cena e um grupo privilegiado para a gente entender essa coisa da política linguística da cultura popular africana. Em 1993, quando ele surgiu, o grupo era abertamente influenciado por um cara como Afrika Bambaataa, que é um músico americano. E eles começaram em inglês, seguindo esse modelo, ainda muito afiliados aos modos americanos de fazer música, até aos modos de se vestir que os artistas americanos mostravam nos seus clipes. E em seguida eles começaram a problematizar essa coisa toda e o entenderam como apologia ao uso da língua de um país opressor. E essa discussão não é secundária por lá. Ela só poderia ter surgido num contexto daquele continente, porque a maioria das pessoas da África são pelo menos bilíngues, às vezes trilíngues. Elas falam sempre a língua natal e a língua do colonizador, e esse é um caso raro no mundo que diz respeito muito à natureza do processo colonial que eles viveram por lá. Se a gente pensa nas Américas, no Brasil, nossas línguas antepassadas foram abafadas ou proibidas. Então a gente acabou perdendo isso. Consequentemente, você vai ver uma mistura na África de refrões, às vezes em inglês, em francês, em sei lá o quê, quando é para boa parte do público entender esses trechos, e outras partes da mesma música em Swahili, em Twi, em outra língua local, para os locais entenderem. E a mescla de códigos é um lance que a gente vê nas Américas só em rap de comunidades de imigrantes. Sei lá, nos Estados Unidos existe rap de cholo, eles cantam às vezes espanhol, ou rap tagalog, que eles cantam às vezes na língua dos filipinos. E esse é um registro musical de uma comunidade de identidades divididas. Na África Central e no Sudoeste africano, essa é a regra. E como no caso do Positive Black Soul, o Kawanza Unit é fiel à sua mensagem revolucionária. Eles inventaram a ideia de cantar sobre a tal comunidade Kawazani, que não é uma tribo que existe, é só um grupo imaginado de quem compartilha a cultura hip hop naquele país. Eles criaram todo esse imaginário, eles transmitem a sua mensagem com zero de vulgaridade, sem menção à exaltação de violência urbana como acontece no gangsta rap, e sem ostentação. Em termos de letras, eles compõem o oposto exato do que a gente vê no hip hop das Américas. E o fato de o grupo conseguir evoluir isso na sua mensagem a ponto de decidir abandonar uma língua para usar outra e usar as tendências do gangsta rap americano como um contra-exemplo, os torna únicos. Os torna exemplos de que o hip hop africano nasceu emancipado já dos seus modelos do novo mundo. Mas é claro, hip hop tanzaniano é mais variado do que isso e ele teve seus problemas para florescer. Um outro grupo inicial para a gente entender essa cena é o X-Plastas, que é um que eu gosto muito.
Esse é um grupo que teve maior alcance internacional porque ele arrumou um contrato com uma gravadora holandesa. Mas em uma entrevista que eu deixo aí na tela, eles mencionam que as dificuldades para se viver de música na Tanzânia, sobretudo música underground, eram inúmeras. E uma das dificuldades dizem respeito à falta de leis de direitos autorais que protegem o direito dos artistas e permitam eles ganhar grana com seus discos. Um dos membros do X-Plasta diz: "Nós, artistas na Tanzânia, não temos unidade, cooperação, amor e unidade. Isso contribui para a supressão de talentos de artistas emergentes. Artistas tretam em shows ao vivo, e isso faz com que a música seja desprezada por gente de certa idade e de certo status social. Isso faz alguns artistas escrever e cantar músicas que não têm uma mensagem para a sociedade." E há quem canta em inglês e se alia às convenções do rap de Nova York, como Fid Q, que é grande por lá também. Million places and faces, escape to lyricists and racists. Terrorists ready to bomb cause that's so satanic verse pushes it satanic Mizama so come on the front and it follow me cause one of the... E Nicki Mbishi é outro nome digno de menção que optou pela língua Swahili. Zinapigwa huku Daudi Wakota kiongoza wakali wa media. Nimekuwa mdananda kwenye game before Nzizo brother ndo anamtoa MB Dog na Z Anton Gorilla Killer same thing yo. Todos esses são representantes do hip hop underground, que lá resiste a uma variedade mais comercial de música que tanto na Tanzânia quanto em Gana a gente conhece como bongo flava. Isso é música de amor ou de putaria com batidas de percussão típica dos povos Bantu. E vocês vão encontrar vários paralelos com o R&B, com música popular caribenha também. E uma das rixas que dividem o hip hop underground do bongo flava diz respeito ao apelo comercial do bongo flava em detrimento a uma mensagem mais direta para a sociedade. O bongo flava, diz um membro do X-Plasta, vendeu barato as preocupações sociais do hip hop. Existe uma parcela grande também de artistas de R&B, que é muito clara no som de uma pessoa como a Vanessa Mdee. E quando a gente fala de uma cena cindida, a gente é obrigado de falar de um país que surgiu e continua sendo cindido, que é a África do Sul. Pela sua própria história de apartheid e divisão física de populações, não há um só rap da África do Sul, há pelo menos 3. Todos derivam de uma raiz única, um dos grupos mais clássicos de hip hop africano, chamado Prophets of the City. Esses manos são naturais da cidade do Cabo e já estavam na ativa no final dos anos 80. Eles começaram bem cedo por lá. E a sua mensagem é anti-apartheid muito antes de o apartheid ser abolido naquele país. Só rolou em 1994. Então eles, como pretos, não podiam acessar certos lugares da sociedade que estavam reservados para brancos. E a África do Sul era, por lei, um país organizado em torno da segregação racial braba e violência de Estado contra nativos da região. Eram só 8% de colonos brancos vivendo às custas do restante da população de forma descarada em pleno século XX. E muitos africanos ouviram rap pela primeira vez na vida como tal, como uma música urbana ousada, de origens de comunidades marginalizadas e com fins políticos, contra o apartheid, contra o sistema de domínio colonial que ainda estava tornando a vida de africanos e africanas uma merda, mesmo depois das promessas das independências nacionais. Isso fez do grupo uma referência obrigatória em toda a África falante de inglês. Até hoje, seus fundadores Reddy G e Jit Swinger continuam sendo influências musicais muito respeitadas. Mas então o rap sul-africano começou a se ramificar.
O Spaza Rap da Cidade do Cabo surgiu de distritos comerciais de camelôs e virou uma tendência muito crua e muito agressiva sobre a vida suburbana e também sobre a vida do crime. E ele é quase exclusivamente cantado em língua Xhosa, representado por grupos como Dreamanskap, Middle Finger, Kritsi e Spaza. Daí a gente tem o Motswako Rap, da região norte do país, com uma Hikeng cantado em Setswana, outra língua, com uma sonoridade muito mais próxima do Afrobeat. E por fim a gente tem o Zell Rap, cantado em Afrikaans, que é uma língua próxima do holandês, mais próximo ao trap, mais próximo à cultura da rádio e de festas. E nisso tudo há duas anomalias que vale a pena a gente mencionar, e a primeira delas é The Antwoord. E o The Antwoord não era apenas uma banda. Era um projeto de performance pouco convencional que pegou a cena independente bunda mole dos anos 2000 de surpresa. E essas duas figuras, Ninja e Yolandi Visser, emergiram como criaturas de um universo paralelo e ganharam espaço no meio dos festivais de rock alternativo, não só do hip hop, vociferando coisas meio sem sentido sobre uma estética Zef e sobre a pobreza dos brancos na África do Sul. E o primeiro clipe de fama deles foi Enter the Ninja, de 2009. Era uma paródia, na verdade, do rapper hipersexualizado tipo P. Diddy, pagando de fodão, que acabou pegando. E musicalmente isso tá longe de ser bom, e o The Antwoord no fundo sempre esteve longe de ser um projeto musicalmente bom. Mas as suas performances e a criação dessas duas personas fizeram eles tocar em mais festivais mundiais do que a minha e a sua banda juntas. Para o público brasileiro mesmo, eles foram muito grandes por certa época. Enquanto a mídia independente celebrava essa gente como excêntricos geniais, na África do Sul eles foram bem criticados. Eles foram acusados de fazer uma caricatura da pobreza africana, de vender uma imagem distorcida do país para o consumo estrangeiro quando eles próprios estavam nadando em dinheiro. E por isso o declínio do The Antwoord foi tão rápido quanto a sua ascensão. Começaram a surgir acusações de abuso, a sua música ficou repetitiva e, sinceramente, Yolandi e Ninja mostraram em suas experiências em turnês que eram pessoas desreguladas e escrotas no fundo. Em 2023, o duo anunciou sua separação em meio a acusações mútuas. Isso foi o epílogo inevitável de uma história que já durava mais do que devia. Os dois foram bons de performance, de fato, e de marketing também, numa era digital que não conhecia muita coisa sobre a África do Sul. Só que agora o mundo está saturado de ricaços sul-africanos babacas com ego grande e atitude de merda. E tem uma artista que o mundo está começando só a conhecer, e essa é Yugen Blakrok. A Yugen Blakrok é nativa da cidade de Queenstown, cujo álbum de estreia Return of the Astrogoth, de 2013, é um lance impressionante. É meu preferido de longe dessa lista inteira. Ela ganhou notoriedade bem jovem ainda, 5 anos depois da sua estreia, ao participar para a trilha sonora de Black Panther, que é o filme de 2018 que todo mundo conhece, que é o momento em que a estética do afrofuturismo voltou a ser discutida num circuito mais amplo. Então, muito antes da Marvel explorar esse universo de futuros possíveis para a África e para sua diáspora, essa jovem artista estava fazendo isso magnificamente nas suas letras. Então tem um som que eu deixo aí chamado Neo Vader.
E essa música mistura ficção científica, metafísica e mitologia grega, e nela a artista se transporta para a tal República de Transkei, num futuro não identificado. Ela imagina um futuro em que existe essa república, e Transkei de fato foi uma antiga confederação de povos Bantu no Cabo Oriental da África do Sul, que nunca foi reconhecida pelo país oficialmente e que foi dissolvida já no passado. Mas aqui a gente tem o afrofuturismo como uma projeção alternativa de um futuro, e ela desenvolve suas letras nesses cenários altamente imaginativos. Isso é música de geek, com certeza é. E é mais criativa do que muita coisa que você vai ouvir por aí. Para quem entende inglês, eu recomendo perder umas horas lendo o trabalho que ela faz com as suas letras. Porque a Black Rock escreve as letras via fluxos de consciência, sem se preocupar inicialmente com rimas finais dos versos. E de algum modo ela consegue encaixar os versos usando o que em teoria de poesia a gente chama de slanted rhymes, de rimas que não rimam exatamente, mas que boas rappers como ela conseguem harmonizar dentro de uma frase com auxílio de ênfases internas que ela vai dar para certa palavra. Isso é o nível mais difícil que existe em técnica de versificação e ela faz a todo momento. Nesse exato momento ela está na sua primeiríssima turnê internacional. Eu desejo toda a sorte para ela. E há uma cena drill em Gana, particularmente forte na cidade de Kumasi. Os artistas de drill lá se denominaram Kumaricans, tipo americanos de Kumasi, o que em qualquer outro lado soaria pagação de pau pra gringo. Mas a lógica desse alinhamento à cultura dos Estados Unidos é exclusiva à cultura do hip hop. É meio que uma forma de afirmar uma mescla da música em língua twi com o drill gringo. E pelo que eu entendi, esses manos formam uma subcultura com suas gírias próprias, com um jeito de soltar os seus flows que distorce um pouco a cadência natural da língua twi. Em Accra, que é a cidade mais populosa do país, a principal tendência é o que eles chamam de hip life. E esse é um desenvolvimento antigo já. Eu cito aqui: no início dos anos 90, em shows de talento e pequenos clubes, os jovens da elite experimentaram com rap sobre batidas e samples que emulavam a cadência do rap em inglês. Para alguns em Gana, o hip hop criou uma perspectiva de agência negra e sucesso econômico, enquanto outros os desprezaram como uma imitação anti-africana do estrangeiro. E o hip life ganhou maior espaço no país por ser explicitamente ganense, por beber em fontes da música local conhecida como high life. E essa foi meio que a salvação para certa ala do hip hop, principalmente na capital. E Reggie Rockstone é o maior nome desse estilo. Ele já é um artista da velha guarda que mesclou o popular com o estrangeiro, e desde então o estilo domina a cena da maior cidade do país. This is a love song. If you no get energy, and your friends turn to enemy, feel the stress of economy. Don't delay, baby, call on me. If your head start to bother you, and you don't know what you for do. E finalmente a gente chega na África falante de português e começa com os nossos irmãos e irmãs de Angola. Eles contam com um artista de hip hop como Das Primeiro, já ativos nos anos 90.
Estou a entrar, destruir o circo da miséria. Pop de expressão portuguesa, coisa séria. Cena inglesa, o que eu atiro é beleza. Não desprezes, e armado com palavras e contra mim não há defesa. Quase 30, desgraçado pela ciência. O cabelo está a cair, vou tolerar a paciência. Levanta do mic, mano, sinta a tua presença. Escuta, sente o meu suor, mexe a cabeça. Eu acho que a grande diferença do hip hop no Brasil pro de Angola tem a ver com o momento histórico em que a gente vê grupos clássicos surgindo. Então a gente pensa, ó, por aqui os Racionais MCs surgindo em uma São Paulo de 1988 durante o governo desastroso de Orestes Quércia. São Paulo, o estado de São Paulo como um todo, era detonado, recém-saído de uma ditadura militar, com níveis de desigualdade e criminalidade fora de controle. E em Angola, a geração que estava fazendo hip hop na mesma época viu os pais e os irmãos lutando na guerra de independência contra Portugal, pegando em arma mesmo, lutando na guerrilha. A revolução deles se estendeu por mais um bocado de anos, uma vez que eles chutaram o rabo dos portugueses para ver quem ia governar o país. Isso virou um novo conflito. Então, os temas do rap angolano são muito diversos dos daqui. O país ainda estava sendo definido, e tanto a literatura da primeira geração do pós-revolução, a gente pensa aqui em Luandino Vieira, quanto a música deles deram muita ênfase nessa questão da definição dos rumos da juventude, que seria o futuro de Angola. Mas seguimos a todo mundo, não gostamos de cine que diz que fica lá no fundo. Somos todos falsos e puros. A minha casa tem feitiço, mestiço. Isso não desapareceu de todo. Calibrados formam um dos meus grupos preferidos de lá, por causa das suas letras e a proximidade do que a gente ouve de rap brasileiro, e eles se mantêm fiéis a temáticas sociais e políticas que eu mencionei muito depois desse período inicial do rap. Andamos dia e noite contigo. Vivemos e morremos por ti. Nós somos os soldados civis. Andamos dia e noite contigo. Vivemos e morremos por ti. Nós somos os soldados civis. MCs, soldados civis, confundidos com drogados infiltrados num país. O invejoso diz. Mas conforme o tempo foi passando, os temas da arte se tornaram outros, como se tornaram os da literatura. E lá a música popular e kuduro viraram sinônimo praticamente. O kuduro é um estilo incontornável que começou como uma definição de uma dança muito frenética que era praticada pelos habitantes dos museques. E o museque é igual a quebrada em Angola. E ela sempre teve ligação íntima com o rap e com a música eletrônica. Esse é um lance interessante sobre o kuduro, porque ele é um estilo de dança popular a rigor que começou como o axé começou no Nordeste brasileiro. E ele sempre foi guiado por batidas eletrônicas muito aceleradas, que às vezes chegavam a 160 batidas por minuto. Mais samples de música tradicional angolana, mais elementos de house, de techno e de hip hop. E as formas possíveis como isso pode ser mesclado são inúmeras. Então isso torna o estilo muito variado. Ranger é a descendência e o Black Power é grande camurra. O estilo muitos cantaram, mas os papai te respeitam fúria. Mas os papai te respeitam. E pelo fato de hip hop ter nascido em Luanda, nos mesmos locais onde o kuduro tocava, artistas de um gênero e de outro souberam mesclar suas influências. Mas não é só essa mescla que caracteriza o rap angolano. A gente encontra também uma sonoridade bem próxima ao rap de protesto de São Paulo, por exemplo, e uma figura como o 12 Furos, que talvez seja o melhor nome de MC que eu já ouvi na vida. Nos colicamos numa guerra constante para sobreviver. Onde nós vamos também não sabemos, mas onde vier muita gente a morrer. Vê, quando o comboio tá louco, se não me parares eu vou te romper. E onde a honra fica em risco, se não me matares você vai morrer. O maluco não tem
E outras menções honrosas aqui são a Seketche e Iconoclasta. Sempre cá no esgoto, nem a ponte para saída, lá em cima só escrotos e broncos deslumbrados com tão pouco vão ao palco, já bem tontos, não tem alma, não tem foco, dá-me lá meu, vou ser porco. E da merda eu já não saio, escolhi ser underground, mano. Moçambique tem uma cena igualmente vibrante, cheia de gente talentosa que merece ser mais ouvida por essas bandas. Eu começo não como uma originadora do estilo, nem como uma artista principal, mas por uma voz feminina interessante. Vejo a audácia desse rapaz, liberdade de expressão e sua ânsia pela paz. Long Beach Rappers Unity, Helder e Managina. DJs Ema Hip faziam a carnificina. Bifes battles entre cliques, no freestyle é ganja. Era Chris Cross nas calças e na ganja. Cultura invertida, marginalizada. Essa é Ivete, alguém que começou a experimentar com o estilo em 1997, ouvindo Lauryn Hill, e levou quase uma década para se lançar profissionalmente. E assim que ela se lançou em 2005, com uma música como Erga-te e Seja Feliz, ela ganhou um prêmio de melhor rapper feminina pelo programa Hip Hop Time, e isso a lançou de cara como uma artista de grande porte. E nos anos 90, algo novo inventa. E além da carreira musical, a Ivete é formada em Direito e ela atua como advogada na Liga Moçambicana dos Direitos Humanos. Então as suas letras e essas duas carreiras meio que se mesclam. Ela acaba sendo ativa como defensora dos direitos das mulheres e também da representatividade feminina no hip hop. Então tem um som dela chamado Amiga, que aborda a violência doméstica e que gerou debates importantes sobre o papel da mulher na sociedade moçambicana, talvez por causa da influência dupla que ela tem em duas esferas muito diferentes. Isto era para as 20, conforme o combinado, mas até as 21 de certo que ele já haverá de ter chegado. 21, a ele a chegar entra um SMS, ele disse atrasado, amor, ele disse acontece. E esse lance de usar hip hop para evocar temas que posteriormente vão ser discutidos na esfera pública é algo que a cena de Moçambique compartilha com a de Angola. Porque também em Moçambique a revolução e o movimento de independência se estenderam por décadas e só chegaram a uma maior estabilidade em 92. Então se tratam de estados nacionais relativamente jovens, em que as formas institucionais são maleáveis e cada geração expressa sua missão autoimposta de forma mais vocal do que ocorre aqui no Brasil, pelo que eu noto. É muito difícil de falar hoje em dia de uma missão única ou uma unidade dessa ou daquela geração de brasileiros, mesmo quando a gente vê uma cena musical restrita, como a do rap. Tem uma multidão de moleque hoje em dia fazendo drill sobre como a pica dele é doce e sobre como ele vai catar todas as minas do mundo. Mas tem uma gente que continuou o rap como uma cultura de interpretação do Brasil como um campo de batalha entre periferia e centro. Mas de qualquer forma é difícil de a gente falar de um só representante da atual geração. E talvez por ser um país muito menos populoso, Moçambique tem sim nomes incontornáveis que representam a mensagem das gerações e que transforma essa questão da identidade da geração em um tema. E Mano Azagaia é esse nome. Ele foi um dos primeiros artistas que me recomendaram quando eu falei que estava pesquisando sobre Moçambique e eu logo entendi por quê. Desde a guerra colonial que não tenho trincheira, pai branco intelectual, mãe preta lavadeira. Quis ser igual a ele, mas sem esquecer minha parteira. Quis ser progressista, chamaram-me exclusivista quando pediu fascista. Salazar que me chamasse português, que eu até era benfiquista. Bebia vinho do Porto e até era racista, mas também fui independentista, revolucionário intelectual. Azagaia foi um dos letristas mais talentosos daquele país, com músicas impactantes sobre hipocrisia e sobre os descaminhos da sociedade moçambicana nesse período pós-revolução. E ele se retratava como uma figura mista, como um mestiço, filho de pai branco intelectual e mãe preta lavadeira, e como tal ele problematiza dilemas e hipocrisias de cada uma das camadas que habita Moçambique. Então ele criou uma persona que permitia a ele tocar diferentes pontos e não só criticar um ou outro lado. Isso é interessante. Eu deixo aqui o trecho de um som chamado Cães de Raça, pra gente entender essa coisa.
Eu sou o preto da senzala a morar numa favela. Sou dono da terra sem nunca ter mandado nela. Com os amigos quero paz, com os irmãos faço guerra. Por isso sou explorado na minha própria terra. Eu sou o único rico que vive na miséria. Vivo da pena que sentem de mim, vivo da miséria. Enteado do mundo civilizado, filho da miséria. Sonho para ver se acordo livre da miséria. Expulsei colonos, mas nunca o colonialismo. Vi a merda, baixei a tampa e não puxei o autocolismo. Por isso que a minha casa cheira mal. Preto explora preto, cheira tempo colonial. Mas essa guerra vem do tempo tribal. Traí pretos como eu para os brancos no litoral. E os brancos no litoral. Quando ele se descreve como um branco, os termos ainda são mais impactantes. Eu recomendo que você simplesmente ouça e acompanhe as letras dele. E outra música chamada ABC do Preconceito traz à tona aquele tema comum do rap de Senegal, que eu falei lá atrás, que é a questão da definição da África. A afirmação de uma autocompreensão dos africanos sobre a identidade do seu continente, das suas virtudes e dos seus problemas. E essa música vem do álbum Kubaliwa, de 2013, que talvez seja o melhor ponto de partida para a obra de Azagaya. Em 9 de março de 2023, ele faleceu em função de um acidente doméstico, segundo sua própria família, aos 38 anos de idade. E não lhe faltavam inimigos, sobretudo gente postada no poder. Que já em 2008, ele foi chamado à Corregedoria da República como um suspeito de atentar contra a segurança do Estado por causa de uma letra. Então essa censura velada é uma marca e também uma realidade que artistas moçambicanos têm que vivenciar e que definem o melhor do seu hip hop. Fala em mudança, mas tem medo dela. Só mudam de calças, Gucci para Rockefeller. Dizem que pertenço a ela, geração do capricho, que desfila carros de luxo em bairros de lixo. A geração do HIV, mas gente contamina. Jovens com corpo de ginásio, não vestem camisinha. A geração que só fala, admira o povo de só fala. Mas quando chega a hora de agir, manos, só fala. Eu não sei mais sobre Moçambique. Nos últimos vídeos que eu fiz sobre a Europa e a Ásia, tiveram mais de um comentário de pessoas interessadas no país. Então provavelmente vocês conhecem mais referências do que eu e eu tenho interesse em ouvi-las. Posta aí nos comentários. Saiu também um livro recente do Lázaro Januário chamado só Rap, que eu não consegui achar aqui no Brasil nem em formato de e-book, infelizmente. Isso restringiu meu acesso à informação confiável sobre essa que é uma das cenas que mais me impressionaram nessa pesquisa. Então a gente vai para a Nigéria, e violência é um tema constante no rap de lá, e desenvolvimentos recentes do gênero têm ajudado a criar a ideia de que o hip hop é música de exaltação ao gangsterismo e de apologia ao crime. Você vai achar gangsta rap na Nigéria sob o nome de Naija Street Hop. Ele meio que surgiu como um subgênero que mistura narrativas de crimes reais mesmo, relatos sobre a vida nas favelas e uma estética de resistência política. Muitas vezes gerando polêmicas por glorificar a violência e por desafiar autoridades, que invariavelmente rebatem e proíbem a circulação de material fonográfico. A censura também é um problema na Nigéria, e existe um caso muito recente de censura desse som que eu deixo aí, de Olamide. E a resposta à censura é muito parecida com casos que ocorrem nos Estados Unidos e no Brasil. Os artistas vão a público para dizer que não há maiores criminosos do que seus políticos ou do que os militares, e a coisa acaba ficando por isso mesmo. Então, para exemplificar isso, saiu uma sátira daquele som This Is America, que dá um bom exemplo desse argumento. Eu deixo aí a letra na tela. Esse é um som do cara chamado False, de 2018. This is Nigeria, never any recession. When looters and killers and stealers are still contesting election. Politicians with thieves, some billion and billion, you know they go prison. Police station they close by 6. Security reason. Não faltam rixas entre os artistas na Nigéria. Então, aquela coisa toda que marcou guerras entre a costa leste e costa oeste nos Estados Unidos nos anos 90, que levou a assassinatos de artistas centrais como Tupac e o Notorious B.I.G., isso é algo que está acontecendo agora mesmo na Nigéria.
Tem um mano chamado Morbad que usou a sua música para criticar a apologia ao crime de um outro grupo chamado Naira Marley e foi assassinado em 2023. E essa é uma de várias polêmicas que movem essa cena, e existe até um tabloide especializado em treta de rapper nigeriano. Checa pulse.ng. Para portais de música mais focados em divulgação musical mesmo, tem o notjustok.com, que é muito bom, e o bellanaija.com. Você vai achar uma porção de coisa decente em R&B, afrobeats lá também, e ver que existe uma produção socialmente consciente de longa data no país. Então eu deixo aí como menções honrosas a Edris Abdulkarim, Modenine e o falecido Da Green. Criticize when I flow for the street. People warn me when you on top, there's envy. It's the return of the brainiac, the word bender. Rubbish rappers get tossed to the sack. Word to vocal slender. I got fat lyrics, your vocal slender. This is war, no mercy, retreat or surrender. Only doing features now for the legal tender. My spinal not back on my final cut, wait for the render. Trash talk me back to center. I'm a ninja, Mulefin, she Pepsi. I'm a ninja, I'm a BBC. Tamade Babaru. But if the bad boy, the battle of bone, he found that's a bad toy. I'm saying him all a church, but I David, keep my ladies dead in the morning that and they rock up contact where I am rappers. De forma alguma esse episódio esgota o que há de se falar sobre África. Se eu despertei sua atenção para pesquisar mais sobre essas várias cenas locais, eu acho que eu fiz minha parte. A gente aprende muito sobre tensões da nossa cultura e cena olhando para fora. Eu acho que o caso africano ensina muito quando a gente vê um país usando hip hop raiz para negar o comercialismo de música popular e outro país fazendo o exato oposto, defender uma mescla do rap com ritmos nativos para evitar a apagação de pau para gringo, principalmente para norte-americano. E nessa pesquisa eu achei menos do que eu esperava sobre rap feminino, e eu vou deixar algumas menções honrosas de 4 países como desfecho: rap de Madagascar, do Mali, do Quênia e do Congo-Kinshasa. Kir bib sai de mit fazan Sarndik ku va solda De ve kun combare fa me mazan Sai mit Asum țarza va so de fut Mam toala beazan tan Safani sabato de peño cocan Washitini casa Peña yo con la como mino con mi segan De cara mokola Jamana jumbe Cara no godi okan Alsa Jamana de kamunuma Kanambalya Dibi tukuba Munumulu Katanya dibila Kauna njaa imba na mi The river between Tabu za kwani na tabu za uko flani Ndio the difference between kuwa na discipline Potelea kwa system, pogelea kwa sewage Economy na leakage, ecology na declare Usana mwana te Obota, mapesa masanga Nanogoto bochite Talandenge che, oh my god Nanogoto balite Talandenge sali, oh my god Nanogoto bochite Talandenge che, oh my god Nanogoto balite Talandenge fai, oh my god Kama na bana zobo kama debe Bina modebe Balula modebe You Ekwa koi modebe Bina modebe Balula modebe You Bitch was on the flex Papa ni base Alenga ba Bongo Atunda ba Naku populi Naku matili Alinga na populi Naku matili Utabina no kolo mogo